Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou estudando para obter um certificado de agente autônomo de investimento. Estou estudando para ser um analista técnico. Quero operar numa mesa proprietária, quero trabalhar numa empresa listada na B3. Chamo a atenção de vocês que essa análise são parte dos meus estudos para essa formação educacional. Não são, em hipótese alguma, chamadas para negociação. Não utilize essas informações para negociar com seus ativos. BERC 34, mini dólar e mini índice. Para operar mini dólar e mini índice na B3, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada, leia os disclaimers das suas plataformas, leia os disclaimers das suas corretoras. Bem, a minha análise inicial começará pelo ativo americano. Bem, é sabido que o sistema mundial de finanças está em situação crítica. Todo movimento que está sendo preparado para diminuir os efeitos da inflação são efeitos que prejudicam a produção, ou seja, a intenção é boa, porém o resultado sempre é amargo. Então vamos observar claramente os artigos do ativo americano. O consenso, que é a situação em que eu menciono que o preço passa a ter uma relevância em sentidos opostos, ou seja, nesse caso houve um consenso e o preço mudou de direção. Nesse caso houve um consenso e o preço mudou de direção. Idem nessa situação. Portanto, conforme está evoluindo, o ativo americano está em busca do consenso. A situação nos Estados Unidos e nas finanças europeias são muito semelhantes às finanças brasileiras, ou seja, os bancos centrais estão em busca de combate à inflação, com o aumento de juros, e isso prejudica a economia e precifica cada vez mais barato as empresas. Então vou modificar esse gráfico de diário para 4 horas, para nós verificarmos a situação consensual em que o preço ainda não tem uma definição de nova direção. Porém, na sexta-feira, havia uma pequena intenção, e parecia que essa intenção era boa, de que os juros não subiriam tanto. Porém, alguns discursos, alguns nomes, algumas influências de agências de avaliação estão mostrando que novo patamar de preço de inflação ainda não foi atingido. Portanto, esse ativo vai representar, esse sinal nesse ativo vai representar somente essas duas situações, ou seja, se houver uma barra verde, ou seja, se não formar um novo fundo, teremos um consenso. Mas, pela situação que está o mercado americano, acho muito difícil. Quanto ao mercado brasileiro, a busca já não é mais por um consenso, a busca é pela distensão, ou seja, que tanto isso vai se estender, porque é consenso que o preço está ainda em patamares de períodos mais longos. Então vamos olhar aqui um time frame mais longo, que no caso seria o semanal. No caso desse ativo, ele não vai representar, como eu gostaria, um período maior, porque eu só utilizo o ativo em si. A disponibilidade de preço é desde fevereiro, portanto são 4 meses praticamente. Aqui tem uma barra indicando que a partir desse momento a liquidez passou a ter significância e a direcional dele mostrou claramente que a tendência inicial, que era de queda, voltou-se, num determinado momento aos níveis superiores. Então vamos voltar ao nosso avaliação diária e verificar essa mesma tendência a partir do ponto que mencionei. Nesse ponto que eu mencionei, a tendência negativa estava acima do nível de negociação 25 e o índice acima do 40. Seguiu-se essa tendência, criou-se uma situação de fundo a ser testado. Esse fundo foi testado, então agora vamos estender essa avaliação e essas marcações para outros pontos. Aqui, nesse caso, o range de variação depois da desvalorização do real. Então aqui nós já eu estenderei esse range, mantendo a avaliação nesse nível, a partir desse momento. O contrato vence no dia 16
de junho. Portanto, durante essa semana, eu acho que na sexta-feira, né? Hoje é terça, quarta, quinta, na sexta-feira. Então, aqui já está caracterizado o gap, a perda total da confiança no mercado brasileiro, e a situação está cada vez mais crítica em relação ao real. Bem, então esse ativo, da forma que eu avalio, ele já está com a tendência definida. O indicador que levaria a uma ruptura dessa tendência já não existirá mais, porque essa semana é característico, né, e patente de que os juros estão influenciando por demais o mercado. Então, o alvo que nós tínhamos mencionado aqui, que é uma singularidade, devido a uma redundância de situações durante a semana, vou colocar num tempo mais curto, de 4 horas, e aqui nós vamos verificar que havia uma redundância nesse sentido, com esses níveis de interesses mais exacerbados. Então, hoje, provavelmente, esses níveis serão atingidos. O que nós verificamos aqui? Na segunda-feira, abriu, caiu e teve uma leve recuperação. Então, ontem, isso era esperado, esse gap era esperado queda dos mercados, porém a recuperação é uma surpresa. Talvez não tão grande para alguns investidores, mas para a maioria seria uma surpresa. Porém, hoje não está ainda livre de que esses níveis possam vir a ser atingidos. Então, níveis mais de descontos maiores. Então, vamos deixar esse sinal entre essa redundância que está aqui e a mínima do dia de ontem. Bem, essa régua aqui, ela estava mal posicionada. Eu gosto de deixá-la sempre horizontal. Ela estava inclinada porque ela indicava uma possibilidade desse preço fazer uma mínima e voltar a um determinado patamar, que foi o que aconteceu. Bem, hoje vou deixar esse range, porém vou modificar a cor dele para poder amanhã ficar mais fácil de avaliar. Aqui nós vamos tirar isso e vamos deixar aqui em níveis negociáveis, 98.450. Ele está mais próximo, tá? 98.450. Então aí está a situação em que podemos encontrar alguma resistência. Então vamos ver aqui, no caso, essa tendência que foi desenhada aqui, e aqui ele foi inclinando cada vez mais, né? Por que ele foi inclinando cada vez mais? Nesse caso aqui foi traçado um alvo com base nessas métricas de dias anteriores, tá? Então, entre esses consensos 327, 3 ao cubo, né, havia uma resultante. Essa resultante agora parece que tem um range de alvo. Então, aqui nós verificamos que tem essa resultante. Então, agora eu vou utilizar esses dois números aqui como resultante para os próximos dias. Bem, ainda é consenso de que o fundo não foi atingido. Então, aqui nós temos o 333, que nós vamos tratá-lo como estratosfera. Ou seja, o preço pode vir até aqui e, a partir daqui, a situação passa a ser diferente. Então, estamos lá em 94.850, vou usar um número redondo. Aqui, 94.850. E aqui nós vamos colocar a estratosfera e a marcação mais reticente. Bem, esses são alvos factíveis, na minha opinião. Não utilizem essas informações para negociação. Façam os seus estudos, sejam prudentes com seu capital. A negociação com derivativos envolve riscos relevantes. Você pode perder todo o seu capital. Fique atento, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada. No dólar, a situação é semelhante, ou seja, ela reflete exatamente aquela situação de perda de valor dos ativos. Já havia mencionado essa situação, essa inclinação, e ela cada vez está mais aguda, mais acentuada. Então, vamos estender o que nós tínhamos mencionado. O ponto que foi
entendido pelo mercado que não haveria mais retorno a partir dali, e ele está cada vez mais inclinado. Então vou levar até esse ponto, vou modificar essa de posição, vou deixá-la na mesma situação, porém vou dar a ela uma atenção redobrada. Qual seja, vamos medir novamente o que ela está indicando. Ela indica que nesse arco de negociação poderá ter ainda uma expansão em velocidades menores ou talvez em extensão menores, e assim atingir níveis de satisfação para outro tipo de operação. Nesse caso aqui, o que eu utilizo é uma métrica em que a parte onde foi feita o início do movimento, ou seja, onde deixaram de existir interesses de venda e passaram a ter somente interesses de compra, essa métrica poderá ser atingida num futuro bem próximo. Nesse caso, esse contrato vence no final de um mês, ou seja, no dia 1º de julho. Então, ainda teremos uma semana relativamente curta, de 4 dias, né, a partir de hoje, e 2 semanas cheias para esse contrato. Então, nesse ponto, nós verificamos que a tendência que ele está levando do dia anterior é diferente da tendência intraday. Então, aqui nesses pontilhados, há uma métrica um pouquinho diferenciada, porém, ainda temos o horizonte do gap de continuidade. Esse gap já foi atingido aqui. Se os mercados americanos continuarem em queda, como é possível verificar pelo futuro americano, que é negociado 24 horas nos Estados Unidos, em várias bolsas pelo mundo, inclusive na Bolsa Brasileira, há o projeto de negociá-lo 24 horas. Então, verificando de modo assim, que você possa dizer, essa é uma situação que ela está sob controle. Não, ela não está sob controle. Pelo menos as medidas que foram tomadas, parece que as deixam sob controle. O mercado já está em andamento, desde a abertura do mercado europeu, ele vem, o índice americano IS 1, que é o futuro mais curto, né, dos Estados Unidos, futuro mais vencimento mais próximo, ele está mostrando uma estabilidade em relação a ontem, porém nos últimos minutos, desde a abertura abertura não, praticamente quase fechamento asiático e fechamento europeu, ele já vem mostrando queda, ou seja, esperando a abertura americana, e essa abertura americana poderá ser uma situação que coloque, né, o mercado em xeque. Bem, então nós vamos verificar que esse dólar, comparado com o real, poderá ainda estar sobrevalorizado a partir da sessão de hoje, quando aguarda a notícia de novos juros do sistema monetário internacional definido pelos bancos centrais. Então, o Banco Central do Brasil tem hoje uma data após o pregão, né? Sempre é divulgado após o pregão, então talvez o pregão não reflita exatamente o que será decidido. Porém, esse resultado poderá amanhã dar uma nova tônica para o mercado. Bem, essa é a minha análise, agradeço a atenção de vocês, vou publicá-la imediatamente no YouTube, no meu canal. Obrigado.